Senhor, que a minha boca, como diz no Salmo 45, hoje possa ser como uma pena na mão de um habilidoso escritor, Senhor. Que a minha boca comunique aquilo que o teu Espírito quer falar com cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, só uma passagem rápida. Desculpa, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. Versículo 38 e 39. Mas antes de você projetar ali, Stefano, eu te pedi para vocês projetar um outro. Isaías capítulo 9, versículo 6, por favor. Que esse ambiente onde a presença de Deus é entronizada, onde os nossos corações se inclinam a Ele, nosso temor é somente a Ele. Eu queria compartilhar com vocês, porque existe uma armadura compatível para cada um de nós cristãos. Uma armadura que ela é adequada, apropriada para a sua vida e para a minha vida. Quem calça aqui 37? Você consegue botar um sapato 35? Um 38 você coloca? 39, 40. Daí para cima você coloca qualquer coisa. Mas ele é adequado? Por que ele não é adequado? Porque ele não tem o tamanho da forma do seu pé. Ou melhor, o seu pé não tem o tamanho daquela forma. Existe uma armadura compatível para a sua vida. Existe uma armadura compatível para a minha vida, que é adequada para cada um de nós cristãos. Para podermos usar a armadura apropriada, adequada, não podemos deixar de consultar o conselheiro. Nesse livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, o quê? Conselheiro. Diga maravilhoso conselheiro. Diga mais uma vez, diga maravilhoso conselheiro. Ele também é Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Mas nós não podemos deixar de consultar o conselheiro, ou melhor, o maravilhoso conselheiro. Nós somos pessoas que fazemos coisas do tipo. Quantos aqui já indicaram um médico para alguém? Por que você indicou o médico fulano de tal para alguém? Por quê? Porque você achava ele bom. Porque ele é uma pessoa confiável. Ele é alguém que é um bom profissional. É alguém que é capaz de fazer aquilo que você está dizendo, né? Para aquela pessoa, vá lá, busque o fulano, busque a ciclana, porque essa pessoa é uma pessoa boa no que faz. E logo você se torna alguém que está aconselhando, alguém que está dizendo: olha, vá para tal lugar, faça isso, vá até aquele lugar. Essa pessoa, ela é tudo isso que você está precisando. E por isso eu e você não podemos deixar de buscar, de consultar o conselheiro. E não quero ser redundante, mas o maravilhoso conselheiro. Não podemos ser desleixados. Quando o assunto a ser procurado é o conselho. Nós não podemos ser desleixados assim: ah, você tem um médico, qualquer um serve. Qualquer um serve, irmão? Qualquer um serve para você? Por que não serve
quer um médico que, entre aspas, vai resolver o seu problema, ou pelo menos vai dizer para você: olha, é isso e isso que está acontecendo. Vai trazer um diagnóstico preciso. Sim ou não? Não é verdade? E por que nós somos desleixados quando o assunto a ser procurado é o conselho? Logo, nós precisamos consultar a melhor forma e buscando ensinamentos que se aplicam a cada uma situação específica. Se você está com um problema estomacal, você não vai procurar um médico na área neurológica. Se você está com um problema ortopédico, você não vai procurar um médico, sabe, de visão, um oftalmologista. Não é verdade? Então agora nós precisamos procurar aquele que é o maravilhoso conselheiro. Ele é tão maravilhoso que ele tem um conselho preciso, certo, um alvo certo para cada um de nós. Então eu e você precisamos consultar a melhor forma e buscarmos ensinamentos que se aplicam a cada situação específica. Tiago capítulo 1, versículo 5: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade. Diga: de boa. Esse é um jargão que tem se utilizado demais nos nossos dias. Os jovens, que nem eu assim, usam demais essa linguagem. Estou de boa. Já ouviu falar isso? Ei, como é que tá as coisas aí? De boa. Eu quero te dar um conselho, que é o conselho maravilhoso. O conselho maravilhoso é o seguinte: se eu e você temos falta de sabedoria, que nós possamos pedir a Deus que a todos dá livremente, de boa. Aleluia. Amém? Ele está de boa, gente. Ele está de boa vontade. E a Bíblia diz: e se. De boa, e lhe será concedida. Ele dá liberalmente e não tem censura, e ser-lhe-á dada. Você está precisando de sabedoria? O livro de Provérbios diz que do alto do cume do monte a sabedoria clama, para que nós possamos ouvir a sua voz nas encruzilhadas da vida. Eu sei que talvez você não é nenhum menininho, nenhum adolescente, a maioria de nós aqui já chegamos na fase adulta, mas existem muitas decisões que ainda precisamos tomar, muitas decisões que ainda precisamos caminhar, correr. Nós precisamos consultar o conselheiro, o maravilhoso. E a maneira que você e eu podemos consultar a esse conselheiro, a esse maravilhoso conselheiro, é através da oração e da leitura das Escrituras. Amém? Consulte ele em oração. Consulte ele pelo manual. Você não sabe como faz todas as coisas. Não seja como o cabeçudo dos homens. Vê se não é seu irmão. Normalmente sua esposa diz assim: faz, tira o mapa, olha no GPS. O que você diz, cabeçudinho? Pelo menos eu estou falando de mim, não sei se é de você. Não precisa, eu sei chegar. E a gente esquece de consultar hoje uma coisa tão simples. Talvez no GPS, talvez não exista nem mais. Quer dizer, lá no meu carro ainda tem guia de rua, mas quase a gente não abre mais guia de rua. Que existe uma coisa hoje muito mais funcional, que eu não preciso ficar olhando rua por rua. Eu coloco o endereço, o GPS vai me levar naturalmente àquele destino que eu coloquei. Esse manual, a Bíblia Sagrada, pode levar você a um destino seguro, firme, a um destino eterno. Mas não olhar para o manual significa correr o risco de pegar uma área errada, de pegar um caminho errado, de ir por caminhos tortuosos que vão nos afastar. Por isso
isso precisamos consultar ao conselheiro, ao maravilhoso conselheiro, através da oração das Escrituras. Eu quero mostrar para você aqui no livro 1 Samuel capítulo 17, versículo 38 e 39, um tipo de armadura. Esse tipo de armadura não é compatível, ela não é uma armadura apropriada para a sua vida. E a Bíblia diz assim: e Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Volte 38, por favor, de novo, Rafa. E vestiu Davi da sua própria armadura, pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e procurou em vão andar, pois não estava acostumado com aquilo. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi tirou aquilo de sobre si. A armadura que Saul tentou colocar sobre Davi era uma armadura inadequada, era uma armadura incompatível, era uma armadura que não estava ali, sabe? Uma armadura deve cumprir. E se nós estamos falando de armadura, como nós acabamos de dizer no início aqui, armadura compatível, adequada, apropriada. Você só usa uma armadura quando você vai para um lugar específico. Você usa a armadura quando você vai para onde? Para onde? Para a guerra. Sim ou não? Sim. Quero te dar um conselho maravilhoso. Você ainda está em guerra. Mas eu sou cristão. Opa! Você é o quê? Diga cristão. Cristão. Se você é um cristão, você não é o quê? Eu sou. Você é um Cristo. Você é um cristão. Você é um seguidor. Você não está aqui para fazer as suas decisões ou a sua escolha. Você já deu a sua opção. Disse assim: eu quero seguir e servir a Cristo. Posso ouvir um amém? Isso nos leva a um lugar, logo, que Jesus mesmo, Ele está sempre dizendo, sempre nos mostrando, o maravilhoso conselheiro, que vocês precisam, como guerreiros e guerreiras, utilizar da armadura apropriada nas suas vidas. A armadura que Saul tentou colocar sobre Davi, essa armadura trouxe um estorvo. Você sabe o que significa essa palavra? Embaraço. Essa armadura trouxe dificuldade, impedimento para Davi. Ele disse: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Assim como Davi percebeu que aquela armadura não era apropriada para ele, ele disse: eu não posso andar com isso, Saul. Eu sei que você é rei, eu sei que você é um cara experimentado na guerra, mas eu não consigo andar com essa armadura. Você colocou sobre a minha cabeça um capacete de bronze, você colocou sobre mim uma couraça, uma espada, mas eu não consigo andar com isso. E Davi tirou aquilo de sobre si. E a pergunta é: o que você precisa tirar de sobre si? Que armadura está sobre você que você está se sentindo que nem Davi, embaraçado,
com dificuldade, impedido, não consegue caminhar, não consegue ir. Você se tornou um cristão embaraçado, um cristão impedido, um cristão agora que tem dificuldade, no sentido de não andar. Não posso andar com isso. O que tem causado embaraço, impedimento, dificuldade para a sua vida? Qual proteção você tem colocado sobre si mesmo em sua vida? Será que a proteção que você tem colocado sobre você, mesmo sendo um cristão, será que você está na igreja, mas você tem colocado a armadura do guerreiro tal, a do rei tal, do líder tal, do pastor tal, da mensagem tal? Essa armadura, ela pode ser muito boa, mas talvez ela não seja adequada para você, porque aquela armadura era de Saul, ele era um guerreiro, um homem de guerra, mas quando ele tentou colocar sobre Davi, talvez até para aliviar, se você for ler esse capítulo, para aliviar o peso, porque Davi era um menino, e ele disse: eu vou lutar contra Golias. Ele falou: deixa eu fazer uma coisa, deixa eu tentar botar uma armadura nesse menino, pelo menos se ele for para a guerra, ele morrer, as pessoas não fiquem dizendo: tá vendo o que Saul fez? Deixou o menino ir para a guerra sem nada, sem nenhuma proteção, sem nenhuma armadura. Não se vai à guerra de qualquer jeito. Nós precisamos ouvir o conselho maravilhoso que dizendo, ou ele então diz assim: será que nós temos deixado de buscar em oração, na consulta da palavra, e temos de qualquer jeito, põe uma armadura aí, vai, mandar colocar, bota aí, vai, e você vai, e você no início está até animado: caramba, capacete do rei, rapaz, a armadura do rei está sobre mim, agora eu consigo, hein? Agora eu vou. E daqui a pouco ele começa a perceber: está impedido, está embaçado, está com dificuldade. Que proteção é essa que você tem colocado sobre a sua vida? A armadura dos outros, fé do outro, oração do outro, o que as pessoas estão vendo da vida. Não é que eu não sou adepto àquilo que você publica, aquilo que você escreve da parte do Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado, sabe, ajudando você, isso me edifica. Mas eu não posso ser um cristão que eu fico tomando a armadura sua, a bênção que você tem, a oração que você recebeu. Meu irmão, no nome de Jesus, até quando nós seremos uma igreja menina que fica andando de um lado e para o outro, com toda vento de doutrina? O que nós temos nos nossos dias são crentes sem raízes. Eu não estou falando sem raízes apenas de não estar na igreja, não. É de não estar sobretudo em Deus. O vento passa, arranca com uma facilidade, irmãos, as pessoas, porque elas querem: qual é a próxima armadura que tem para me oferecer? Qual é a próxima oração que as pessoas vão fazer sobre mim? Nós precisamos, podemos pedir ajuda de oração uns aos outros. A Bíblia nos ensina isso. Amém? Mas é um dos outros. Tem gente que só diz assim: ora em mim. Ora em mim. Amém? Nós podemos orar por você, mas mais do que orar por você, nós queremos orar por você. Nós queremos nos tornar um exército, um batalhão de gente que caminha enfileirado e sabendo para onde está indo. Para onde nós estamos indo, irmãos? Aí talvez venha logo canções, hinos na sua cabeça. Caminhando vou, caminhando
não vou. Mas que Canaã é essa? Davi falou: ei, não dá não. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi estava dizendo para Saul: não vou viver das experiências dos outros. Davi fala de suas próprias experiências. 1 Samuel capítulo 17, versículo 32 a 37, por favor. Alguns versículos antes. 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, de Golias. Teu servo virá e pelejará contra esse filisteu. Pode continuar. Saul, porém, disse a Davi: não poderás ir contra esse filisteu para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem o quê? De guerra, desde a sua mocidade. Então ele é um cara muito experimentado. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que via um leão ou um urso e tomava um cordeiro de rebanho, eu saía após ele e o matava, e lhe arrancava da boca, levantando-se ele contra mim, segurava pela queixada, e o feria e o matava. E o teu servo matava tanto ao leão como ao urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou exércitos do Deus vivo. 17. Disse mais Davi: o Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor seja contigo. Sabe o que Davi está dizendo? Saul, eu não vou usar a tua armadura, eu não vou usar a tua experiência, eu tenho as minhas próprias experiências. Não sei quantos anos você vive no Evangelho, menino, mas que experiências você pode contar? Tem gente que a gente pergunta assim: e aí, irmão, você é cristão desde quando? Tem gente que diz assim, desse jeito: eu nasci cristão. Você nasceu numa religião cristã, como muitos desse país. Eu não sei se protestante, eu não sei se budista, eu não sei se islâmica, eu não sei. Mas você pode ter nascido dentro de uma religião. Mas o que a gente está perguntando para as pessoas é: quando que você teve uma experiência de salvação? Quando que Deus entrou na sua vida e mostrou os seus pecados? Onde o Espírito Santo começou a trabalhar na sua vida, a levá-lo a um arrependimento, a levá-lo a uma mudança de caminho? É disso que eu estou falando. Eu sei exatamente quando começou a minha experiência com Deus. Não foi quando o meu pai fazia um culto do lado. Aquilo era uma ferramenta, mas não foi ali ainda que eu experimentei as minhas próprias armas. Meu pai estava colocando a armadura dele, a experiência da minha mãe, mas eu precisava ter as minhas experiências. Davi tirou aquilo de sobre si: não vou viver das experiências dos outros. Davi fala de suas próprias experiências, como nós acabamos de ler. No versículo 40, desse mesmo capítulo 17, ele diz assim: e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro, 5 pedras, e pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Davi diz: eu não vou usar as armas de Saul, eu não vou usar a armadura de Saul. Ele diz para Saul: Saul, eu, teu servo, mesmo sendo menino, quando o leão veio para arrancar um cordeiro, e ele tomou, eu fui lá e briguei, eu fui lá e lutei, e matei tanto o leão quanto o urso. Assim como o Senhor me deu poder, força para matar o leão e o urso, o Senhor
também vai me dar poder para enfrentar esse gigante. Esse filisteu, ele disse, esse incircunciso, sem aliança, sem ter um lugar de compromisso com Deus, esse incircunciso, o Senhor vai entregar nas minhas mãos, porque ele tem afrontado os exércitos de Deus. Que visão! Agora essa é a história de Davi. Qual é a minha e qual é a sua, meu irmão? Efésios capítulo 6, versículo 10, por favor. 6:10. Efésios 6, 10. Nós falamos de um tipo de armadura que não era apropriada, que não era compatível, que era a armadura de Saul para Davi. Agora nós vamos ver aqui uma armadura compatível, apropriada para a minha vida e para a sua vida. É o maravilhoso conselheiro que está dizendo aqui para nós, a partir do versículo 10. Finalmente, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Por que ele diz finalmente? Você for ler os versículos anteriores, está dando uma série de instruções, uma série de conselhos. Ele diz, finalmente, depois que acaba esses conselhos aqui, ele diz assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por enquanto, no versículo 10. Você vai ver que essa palavra, fortalecei-vos, ela existiu, esse verbo aqui é um verbo imperativo. Sim ou não? Tem o português aí mais afiado. É imperativo ou não? Fortalecei-vos. Está no imperativo, certo? Tem força imperativa. Fortalecei-vos. Esse modo de verbo que exprime três coisas: ordem, exortação ou pedido. Esse verbo está exprimindo isso: ordem, exortação ou pedido. O apropriado aqui nesse versículo de fortalecer-vos, o apropriado aqui é se fortalecer aonde? No Senhor. Diga fortalecei. Diga comigo, fortalecei. Vos. Logo eu preciso ser fortalecido no Senhor. Como me fortaleço no Senhor? Como você acha que você pode se fortalecer no Senhor? Alguém quer dar uma? Oi? Lendo a palavra. Adquirindo a palavra? Lendo a palavra. Perfeito, filho. Como mais nós podemos nos fortalecer no Senhor? Como? Oração? Jejuns? Como nós estamos há 30 dias? Com adoração? Que é reconhecimento. Podemos nos fortalecer no Senhor com conselhos de pessoas piedosas, de pessoas experimentadas na palavra de Deus, sim ou não? Podemos nos fortalecer no Senhor com um relacionamento com o Senhor. Você não se relaciona com alguém que você não conhece normalmente. Você pode ser educado, você pode ser bom dia, boa tarde. Existe uma série de pessoas no meu prédio que eu sou apenas um cordial vizinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muitos deles não entraram na minha casa. Você vai ver que normalmente nós temos mais relacionamentos com as pessoas que nós temos que lidar por um motivo ou por outro, como nossos porteiros, do que com alguns vizinhos, sim ou não? Por quê? Porque talvez exista uma necessidade, algo que você foi perguntar, algo que você foi buscar, algo que você pode me ajudar nisso, você pode me socorrer naquilo outro. Isso fala de relacionamento. Logo nós podemos ser fortalecidos no Senhor. Por quê? Porque é nele, é no Senhor que nós podemos adquirir
esse relacionamento. Na força do seu poder. Significa estar confiante no seu imenso poder. Isso é um estado de quem conhece e confia. Eu costumo brincar e dizer: quantos aqui confiariam de entregar a sua carteira na minha mão? Nem levanta a mão. Por favor. Talvez você falar isso meramente de uma forma: ai, pastor, eu confio. Será? Você só vai confiar em mim se você de fato conhecer o meu caráter. Você só vai confiar em mim se de fato você souber que eu sou fiel naquilo que não apenas digo, mas naquilo que faço. Logo, você só pode confiar em Deus, no poder de Deus, se você conhece e confia em Deus. Eu amo algumas coisas que podem indicar para nós, às vezes, algo do tipo: meu Deus do céu, passou a maior parte da vida sofrendo. E hoje eu vi aqueles quadros que tem na televisão, era no programa do Celso Portiolli, não sei se você viu. Os programas são muito comuns na televisão hoje. Entrega de casa, etc. E se você viu essa história lá hoje, talvez comum como tantas outras, mas que sempre me chama a atenção algumas coisas, como a história daquela mulher. 35 anos, né? Você viu então também. 35 anos, depois de tanto sofrimento, dormir com o filho na praça, na rua, os filhos eram 2, meu marido abandonou, deixou, etc. Depois de 35 anos, a casa dela, onde estava em pedaços, foi restaurada. Resumindo, aquela mulher disse uma frase, uma pergunta do tipo: mas você esperava? Ela dizia: sempre esperei. Eu sabia que isso um dia ia acontecer. Ele perguntou: o que você pode expressar esse dia? Obviamente ela tinha um linguajar de crente que eu e você. Era um dia de vitória. Depois de tanto sofrimento, depois de tanta luta, de tanto abandono, etc, ela pôde dizer: o estado que eu tenho é um estado de confiança no seu imenso poder. Mesmo sofrendo, mesmo passando dias com sentimento de abandono, mesmo passando dias de sentimentos de que será que ele está me vendo? Jó também foi assim. Mas ele conhecia o poder de Deus. E ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que um dia ainda louvarei. Segundo ponto, revestidos. Mais uma vez esse verbo está numa ação imperativa. Ele está dizendo, em outras palavras, vestir novamente. Logo, vestir-se com um traje próprio. Para quê? Para aquilo que você está realizando. Toda a armadura de Deus. A Bíblia diz: revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Significa, veste-se de novo. Você precisa se vestir de novo. Ah, eu estou cansado desse blá. Desde que eu me converti, esses crentes ficam dizendo para mim: você está em guerra, meu irmão. Eu já contei isso. Uma vez eu estava aconselhando um discípulo, ele falou: não aguento mais guerrear. Eu falei: ok, feche seus olhos. Ele fechou. Eu falei assim:
guerreado. Em nome de Jesus, meu irmão está cansado de guerrear. Ele já está pronto sempre para ir para ti, porque ele não quer mais guerrear. Ele vai parar com isso, rapaz. O que é isso? Eu falei, você não quer mais guerrear. Esse lugar é lugar de gente que quer guerrear. Se você já entregou as suas armas, se você já baixou tudo, talvez seja na hora de você ir para o Senhor para você não se perder. Ele falou, não é isso. Eu falei, é assim. De hoje em diante você vai ter que aprender que existe uma luta e uma guerra até o dia que Jesus voltar e ele colocar sobre a sua cabeça e na minha cabeça uma coroa e dizendo para nós, venha filho meu, porque agora você tem por direito, porque foste fiel a Deus. Você está cansado de guerrear? Você está cansado de lutar? Não, não se canse. Vista de novo com os trajes próprios para cada situação. Muitos cristãos, infelizmente, estão se vestindo. A armadura de Deus significa um conjunto de peças metálicas que vestiam os guerreiros. Não eram qualquer peças, eram peças metálicas, peças fortes, rígidas, firmes. Era uma armadura de um guerreiro. Mas muitos cristãos, infelizmente, estão se vestindo de arma mole, não de armadura. Diga, meu irmão, não use arma mole. Diga para você mesmo, não use arma mole. Use a armadura. Parece um trocadilho, né? Mas é exatamente isso. Ou você acha que quando vem a polícia de choque, como é que chama isso? Tem várias, né? A polícia do exército, por exemplo, de batalhão de choque. Como é que eles se apresentam? Como é que é? O estereótipo deles, como é que é? Escudo, capacete, algumas proteções, joelheiras, caneleiras. Você fala, meu Deus do céu, só de passar perto eu fico nervoso. Está nada acontecendo, mas eu fico nervoso. Por quê? Porque aquilo é uma eminente apresentação para assim, alguma coisa pode acontecer a qualquer hora. É verdade ou não é? Se nós estivéssemos sempre usando a armadura de Deus, nós estaríamos prontos a qualquer momento. Olha aí. Mas a gente usa a arma mole. Sou crente mesmo, salvação está aí, Jesus já veio, graça de Deus, glória. Esquecemos que estamos numa guerra. Muitos que estão sem sentido com essa arma mole, arma fraca. Só com a armadura apropriada poderão resistir os enganos do diabo. Revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer o quê? Firmes contra esse lados do diabo. É só com a armadura apropriada que nós poderemos resistir os enganos do diabo. Versículo 12. O combate não é contra os seres humanos que se veem, mas contra a oposição. Pois a nossa luta não é contra a carne e sangue, temos que lutar, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes da iniquidade das regiões celestes. Então, logo, a nossa luta não é uma luta meramente humana que se vê, mas é uma oposição. Essa palavra oposição no latim é em frente, de frente. Significa o quê? Você precisa enfrentar. Você sabe por quê? Que aqueles que saíram do Egito, segundo alguns historiadores, estavam, sei lá, existem alguns comentários, mas há cerca de 20 dias, uma semana, para entrar na terra prometida. E a Bíblia diz que Deus, vendo que eles estavam apavorados, com medo, Deus os desviou por outro caminho, porque ali estavam os povos, os gigantes. Esse desvio proporcionou para Israel 40 anos. Enquanto os cristãos não entenderem que eles precisam estar prontos para lutar, para estar de frente ou em frente,
nossa inimizade é contra os poderes e as autoridades que dominam o mundo de escuridão, contra os espíritos maus que não se veem. Versículo 13 diz: tomai, portanto, tomai toda a armadura de Deus. A armadura de quem, irmão? Deus. É de Saul? Não. É a armadura do seu pastor? Não. É a armadura do pregador tal? Não. É a armadura de quem? De Deus. Porque se você tomai, mais uma vez esse diabo vem se apresentando, dizendo: você precisa fazer isso para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permaneceis firmes. Sirvam-se, por isso, das armas que Deus nos oferece para poder resistir naquele dia difícil. Você sabe que a resistência é uma arma espiritual? Vou mostrar uma coisa para você, que eu e você temos falhado. Já houve tempo na sua vida que alguém começava a passar mal na sua casa, né, mano? Que a primeira coisa que a gente fazia era ouvir o conselho do maravilhoso: coloca a mão sobre o enfermo e repreende essa dor, essa enfermidade. Mas nos ofereceu uma outra armadura, a armadura de homem doril, e a dor sumiu. Aí você diz: meu amor, vai lá e pega um doril, vai lá, fazendo propaganda, né? Vai lá e come uma civalena. Não existe mais não? É porque a civalena tomou doril. Mesaldina, olha a Neuza da Neuza, um negócio assim, a carinha assim, tudo para vender. E a gente esquece de fazer algo. Portanto, tomar a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Repreende essa enfermidade, repreende essa dor. Mas nós estamos, sabe, sedentos, nós estamos, não. Cansei de orar nesse sentido. Porém, não aconteceu nada. Orou, não aconteceu porque você não confiava que Deus podia ouvir você. Porque se você confiasse, você ia continuar orando, mesmo que não aconteceu hoje, não aconteceu, mas amanhã acontece. Amanhã não aconteceu, mas depois de amanhã acontece. Tem sempre uma fé que é esperançosa, que está pronta para acontecer a qualquer momento. Por isso que eu ouvi que ela, depois de 35 anos, eu sempre esperava que esse dia ia acontecer. E olha que tem gente que morre e não vê essas coisas. Mas também, tá maluco, pô? Vou esperar 35 anos nada. Sim, a armadura do fast food tem que ser agora. Eu tenho que falar, Deus tem que responder. Porque se Ele é Deus, Ele vai me ouvir, Ele vai me atender, e vai estar tudo sendo feito. A armadura do imediatismo, a armadura do chá, e não daquele que espera, que confia, que está sendo treinado pelo maravilhoso. Sirvam-se, por isso, das armas que Deus nos oferece para poder resistir naquele dia difícil. Havendo feito tudo, ficar firmes significa ficar de pé. Depois de vencer todos os inimigos, você ainda vai ficar de pé. Amém? Ah, venci, persegui, matei, destruí. Elias matou 150 profetas, depois desceu para a caverna. Havendo feito tudo, ficar de pé. Depois de vencer todos os inimigos, ainda está de pé. Muitos reis de Israel venceram os seus inimigos, mas não permaneceram de pé. Saul começou de pé e não permaneceu de pé. Roboão, Joás, podíamos enumerar muitos outros. Começaram bem, mas não permaneceram de pé. Quero te fazer uma pergunta e você não precisa me responder necessariamente diretamente. Você conhece alguém que começou bem? Você está se lembrando de alguém que começou bem? Você começou bem? Você está de pé? Eu me lembro do irmão
Sempre quando falo essas coisas me vem essa memória viva. Fazemos um grupo familiar, inclusive procure os grupos familiares para você ser edificado com as armaduras de Deus. Estávamos fazendo um grupo familiar na casa do irmão, que era paraplégico. E ele utilizava um mecanismo apenas para mexer as mãos na cadeira de roda. E sempre quando nós chegávamos à casa dele, estava sempre um alegre sorriso. E a sua esposa, que era enfermeira, sempre nos recebia com amor e com carinho. E quantas reuniões naquela casa, onde eu podia ver, literalmente, um homem que estava impedido de ficar de pé fisicamente. Mas quantas vezes eu fui edificado pela fé e a crença que estava dentro do coração daquele irmão, que não tinha as pernas para ficar de pé, mas ele estava tão erguido dentro dele que me constrangia. Alguém que está de pé na fé e na firmeza é alguém que pode nos estimular, que pode nos fazer, ser impactados. Você está de pé, versículo 14. Estais, pois, firmes. Mais uma vez aparecem os verbos. Em outras palavras, estejam preparados. Diga para você mesmo, esteja preparado, diga seu nome certo. Eu peguei você de surpresa, então diga mais uma vez, esteja preparado, Sérgio. Você me responde uma coisa, estou encerrando. Você coloca uma sunga ou um biquíni para ir ao shopping? Você coloca um terno, um vestido de esporte fino, vocês mulheres, assim, para fazer uma ginástica? Não? Porque cada uma desses objetos, elas têm a sua funcionalidade, tem o seu objetivo. Você põe uma sunga, um short de banho para ir à praia, à piscina. Você põe uma roupa, mais alinhada para ir a uma festa, a um casamento, a um culto. Mas isso tem a ver com o quê? Tem a ver com aquilo pelo nosso destino. Logo, quando a gente está dizendo para vocês estejam preparados, é que você precisa estar com a sua armadura adequada para viver diante dos dias que você está vivendo. Logo a Bíblia diz, tendo se vestido, chegar-se muito, unir-se. Por isso fala de cingir, é se chegar, unir os vossos lombos. Por que lombos? Lombos fala de base.